A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém? Glória a Deus por mais esses momentos tão preciosos, importantes para todos nós, que estamos iniciando uma semana na certeza de que esse Deus vai prover, vai sustentar, vai guardar a nossa vida. Amém? Tem um aviso aqui do pastor Almir, jovens e adolescentes, segunda-feira, o trabalho que vocês estão fazendo, e também no finalzinho do culto, todos os jovens e adolescentes, e também o grupo de louvor, o pastor Almir quer dar uma palavra a respeito do próximo trabalho, que todos possam permanecer para uma breve reunião após o trabalho. Estou muito feliz, muito contente por tudo que o Senhor tem realizado, tem feito na nossa vida. Nós estamos muito próximos de realizarmos o nosso primeiro encontro de casais, que será feito no Hotel Fonte Santa Teresa, em Valinhos. E eu peço aos irmãos que vão e os que não vão também, estejam intercedendo por esse trabalho maravilhoso, que estaremos ali desde sexta a domingo, participando daqueles momentos em que estaremos recebendo a palavra de Deus, estaremos ali junto com nossa esposa, ali crescendo cada vez mais, absorvendo todos os ensinamentos que são necessários para a família de hoje, para a família que está vivendo hoje e precisa da palavra de Deus para caminhar e ser abençoado nesses dias. Amém? Se você tem o desejo de se batizar e ainda não se batizou, fale comigo, estaremos agendando agora em agosto, estaremos finalzinho de agosto, começando uma nova classe de batismo, e já temos algumas pessoas aí que já me passaram o nome. Se você ainda não se batizou, não deixe passar esta oportunidade. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite, ao nosso coração, e eu tenho a certeza que se você prestar muita atenção naquilo que o Senhor vai falar com você, vai falar através desta palavra, você vai sair daqui enriquecido, você vai sair desse lugar abençoado por essa palavra maravilhosa. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso número 5. Diz assim a palavra de Deus: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que saiu dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei
a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho que descendeu de mim procura minha morte, quanto mais este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. E prosseguiam, pois, o seu caminho, e Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longe do monte defrante dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele, e levantando poeira. E ao rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Amém? O tema da nossa mensagem nessa noite é esse: quando eu mudo o foco da situação, Deus me abençoa. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite tão maravilhosa, tão gostosa, que o Senhor preparou para nós, Pai, vem falar conosco mais uma vez neste lugar, porque nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Senhor, nós estamos debaixo da Tua dependência e da Tua graça, Pai. Por isso, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito, Senhor, fale de uma forma maravilhosa a cada coração nessa noite, e que nós possamos sair deste lugar diferentes, abençoados pela Tua presença, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, e Deus sempre ministra ao nosso coração de uma forma diferente. Já ministrei esta palavra algumas vezes, mas Deus me levou a olhar um fato muito importante que nós precisamos observar nesses dias em que estamos na nossa jornada terrena, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante nós notarmos aqui, irmãos, que Davi estava passando um momento muito difícil, um momento de grande dificuldade, porque o seu filho tinha se levantado contra ele, tomado o reinado, feito com que as pessoas se levantassem contra Davi, e Davi teve que fugir, deixando o seu lugar, o seu posto, e passando ainda por esses momentos. Quando ele estava na sua caminhada, aparece um homem chamado Simei, e começa a pegar as pedras, e começa a jogá-las sobre Davi, dizendo que ele era homem de Belial, que ele era homem de sangue, que ele era um homem que tinha sido injusto. Irmãos, é muito importante nós compreendermos essa palavra em que nós estamos vivendo hoje. Porque dependendo da minha atitude, dependendo do meu proceder, nós vamos ver grandes libertações, vamos ver
muitas bênçãos sendo fluídas, derramadas na nossa vida espiritual. Porque um homem debaixo de uma pressão tão grande, de ter perdido o reinado, e ainda passar por um momento em que está sendo apedrejado, está sendo caluniado, está sendo dito que era injusto, tudo isso poderia provocar nesse homem uma perda de equilíbrio, poderia trazer sobre o seu coração e sobre a sua vida algumas atitudes que muita gente tem feito nesses dias, nesta cidade, no país e no mundo. Quando eu olho para a vida desse homem chamado Davi, homem segundo o coração de Deus, eu vejo, irmãos, que quando ele está nessa caminhada, a Bíblia não diz que ele pegou aquelas pedras e começou a jogar de volta. A Bíblia não diz, irmãos, que Davi abriu a sua boca para amaldiçoar a vida daquele homem. A Bíblia não diz que Davi, ele mandou com que os seus soldados fossem lá e matassem esse homem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Davi começou a esperar em Deus. Como é importante, irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, sabermos esperar esse momento de libertação, esse momento que Deus preparou para a nossa vitória. Mas esse homem, irmãos, ele não chegou aqui porque ele tinha grandes qualidades. Qualidades são importantes no reino de Deus, mas existiu algo muito importante para que ele agisse nesse momento. Existiu algo muito importante para que ele tomasse essa atitude. A Bíblia diz que esse homem era um homem de oração. A Bíblia diz que esse homem era um homem que tinha uma vida no altar. E eu quero dizer para você, nessa noite, que se você tiver esse desejo no seu coração, que você tiver esse momento de ter essa comunhão gostosa com o seu Pai, com o meu Pai, com a presença do nosso Deus, que se nós experimentarmos essa vida de oração, essa vida de altar na presença do Senhor, você vai colher coisas tremendas na sua vida. Você vai colher libertações poderosas dentro da tua própria casa, dentro da vida dos teus filhos, dentro da vida do teu trabalho, diante de tudo que você tem vivido. Sabe, irmãos, Davi não era um homem que fugia por qualquer coisa. Não era um homem que procurava retribuir com a mesma moeda. Davi era um homem que sabia esperar o momento certo do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que nós somos exigidos, nós somos confrontados no nosso trabalho. Nossos patrões estão sempre exigindo que você seja o melhor em menos tempo, que você execute tarefas maiores com mais excelência.
com mais qualidade. Sabe, o mundo tem procurado influenciar a nossa vida, irmãos, para que a gente tenha uma corrida desenfreada para realizar todas as coisas, para realizar tudo que vem às nossas mãos, para alcançarmos o melhor no nosso trabalho e na nossa vida. Mas com Deus é diferente. E sabe por que muitas vezes a gente se decepciona com o Senhor? A gente se decepciona com a presença de nosso Deus, porque nós achamos que Deus tem que fazer as coisas no tempo que nós achamos que Deus tem que abrir as portas, no momento em que eu oro, no momento que eu busco, no momento que eu faço a minha oferta, no momento que eu jejuo, Deus tem que fazer. O grande mérito desse homem foi saber esperar a presença de Deus. Quantas vezes você recebeu injúrias? Quantas vezes você recebeu pedradas? Quantas vezes você foi ofendido? E quantas vezes nos deu o desejo de retribuí-las as mesmas, de fazer na mesma moeda, de tomar as mesmas atitudes que aqueles que se levantaram contra você? Quantas vezes isso aconteceu com você? Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que quando a gente se cala, Deus nos defende. Mas quando você se defende, Deus se cala, Por isso é importante nós sabermos esperar por esse momento do Senhor. Por isso é importante nós estarmos nos aproximando da presença desse Deus a cada dia, porque Ele sabe o melhor momento, Ele sabe a hora certa, Ele não se atrasa na nossa vida, Ele vai vir no tempo certo, Ele vai trazer a vitória no momento certo, na hora certa do Senhor na nossa vida. Davi passava por um momento muito difícil. Ele não era um homem, irmãos, que não tinha problemas. Tinha grandes problemas, sim, como eu e você temos. Um dos grandes problemas que Davi teve foi que ele foi um homem muito atarefado. Em virtude de ele estar à frente do seu reino, era um homem que tinha grandes desafios, era um homem que trabalhava muito, era um homem que estava muito empenhado em comandar, em dirigir o seu reinado. Mas uma coisa ele não teve: comandar a sua própria casa. Ele reinou, ele conquistou reinos, ele conquistou grandes vitórias, mas ele perdeu a sua própria casa, porque ele não teve tempo para os seus filhos. Ele não teve tempo, irmãos, de estar ali educando, ensinando, trazendo todas as necessidades para cada um deles. E quando a gente olha homem segundo o coração de Deus, homem que Deus se agradou, o homem segundo o coração de Deus é um homem que sabe o que quer. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem comunhão,
É um homem que sabe que, apesar dos seus defeitos, apesar de viver momentos adversos, era um homem que dependia, que esperava, que estava a cada dia na presença do Senhor, aguardando o tempo, a hora de receber a bênção e a libertação na sua vida. A palavra do Senhor, ela nos mostra que no verso número 11, que Davi, quando estava sendo amaldiçoado, quando estavam jogando pedras para ele, ele disse: deixai-o, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará o bem da maldição desse dia. Preste atenção, aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, é que diante de tudo aquilo que ele passava, ele estava tranquilo, ele estava em paz. O seu soldado que estava com ele ali disse: olha, vamos cortar a cabeça dele, vamos matar esse homem. Davi disse: não faça. Sabe por quê? Porque quando ele estava com o foco no Senhor, quando a gente está com o nosso foco no Senhor, você não vê as pedradas na sua vida. Quando você está com foco no Senhor, você passa por esse momento sabendo que o Senhor é aquele que vai fazer a justiça na sua vida. Mas quando a gente está com foco no problema, como estava o soldado, vamos matar, vamos cortar a cabeça dele, vamos fazer alguma coisa com esse homem. Davi disse: não. Davi poderia ter mostrado a sua autoridade, irmãos. Davi poderia ter dito: olha, quem comanda aqui sou eu. Mas Davi não fez isso, porque Davi mostrou para os seus soldados que quem comanda a sua vida é a presença do Senhor. Davi mostrou para aqueles homens que estavam ali diante dele, que a sua vida não era regida pela forma humana, não era regida pelas atitudes de homens, mas a sua vida era regida por aquilo que o Senhor ama, por aquilo que o Senhor gosta. Muda o teu foco, irmão. Às vezes nós sofremos, às vezes nós nos decepcionamos, porque ainda continuamos focando aquela pessoa que está falando mal da gente. Às vezes a gente fica triste, porque a gente ainda continua focando aquele problema, continua focando aquela necessidade. Diante da necessidade, a palavra de Deus nos diz que Davi focou a presença do Senhor. Ele disse: deixa esse homem amaldiçoar, deixa esse homem jogar pedra, é o Senhor que vai mudar essa miséria, é o Senhor que vai mudar essa maldição em bênção na minha vida. A gente está vivendo um tempo, irmãos, em que o nosso adversário, o nosso inimigo tem feito isso com a gente. Ele tem procurado colocar os nossos olhos a só ver o problema. Você percebeu? A gente olha para o problema e a gente mastiga o problema. Vemos ao culto, entregamos para Deus, mas na segunda-feira tomamos de volta. Davi está nos ensinando aqui uma realidade muito importante para nós. Que essas pedradas, elas podem ser recebidas
de duas formas. Ou você vai pegá-las e traduzi-las para aquelas pessoas que estão ao seu redor, dizendo o que elas representam para você. Número 1. Isso eu não admito. Isso eu não posso aceitar. A gente recebe essas pedradas como algo que machuca o nosso coração. Ou em segundo lugar, você pode pegá-las e fazê-las como uma escada diante da presença do seu Senhor. Você pode crescer através delas. Você pode amadurecer diante desses momentos. Depende de você. Depende de mim. Porque elas representam isso, irmãos. As pedradas, elas têm o objetivo, em primeiro lugar, de tirar você da sua razão. Tirar você do seu equilíbrio. Você se lembra quando Jesus foi levado para ser tentado? Quando Deus o levou ali ao deserto para ser tentado, Jesus estava ali, diante do nosso adversário. E a primeira coisa que o adversário disse para Jesus é o seguinte: se tu és filho de Deus, preste atenção, se tu és filho de Deus, a primeira coisa que o nosso adversário vai querer colocar em você é colocar dúvida no teu coração. Será que tu és filho de Deus mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Porque essa luta que eu estou passando, será que está acontecendo alguma coisa de errado comigo? A primeira coisa que o inimigo ele vai procurar fazer na tua vida é com que você duvide da tua própria identidade, daquilo que você é, daquilo que Deus fez você, daquilo que Deus te levantou como filho de Deus. Mas ele procura por dúvida, ele procura com que você perca a razão, com que você perca o equilíbrio, com que você perca a tua identidade. Jesus respondeu com o quê? Está escrito. Está escrito. Jesus não atacou o seu adversário na força, no braço. Jesus disse: está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos combater e vencer o nosso adversário, igreja, quando nós estivermos com as palavras dentro do nosso coração. Não vamos vencer amaldiçoando, não vamos vencer tratando do mesmo jeito que as pessoas tratam você, não vamos vencer devolvendo com a mesma moeda com que eles tratam a tua vida. Nós vamos vencer com a palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida. Porque quando Davi ele diz aqui na palavra de Deus, no verso número 12: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia.
Ou seja, Davi estava dizendo: olha, eu não vou agir do mesmo jeito que Simei está agindo comigo, mas eu vou aguardar com que Deus mude essa maldição em bênção na minha vida. Irmãos, as pedradas, elas fazem parte da nossa vida. Muitas vezes Deus permite, na sua vida espiritual, permite na sua caminhada para que nós cresçamos. Deus permite na nossa vida, irmãos, para que nós comecemos a adquirir uma fé extraordinária nesses dias. Eu creio que nada acontece por acaso na nossa vida. Mas nós precisamos entender que, como Jesus também passou por esses momentos, você também vai passar, eu também vou passar, mas depende da minha atitude, depende do meu foco, de como eu avalio a situação e o momento. Porque se eu focar, não o problema, mas se eu focar a pessoa de nosso Deus, eu vou vencer aquele momento, eu vou passar por aquela dificuldade, eu vou passar por aquela situação adversa, glorificando a presença do Pai. Mas esse é o grande problema nosso. O grande problema nosso é a nossa carne, irmãos, e o nosso ego, e o nosso orgulho. Mas como, pastor? Isso não pode ficar assim. Espera aí, afinal, eu sou fulano de tal. Eu sou. Um grande sábio, certa vez encontrou uma jovem. E começou a ensinar aquela jovem muitas coisas. E aquela menina, ela se assustava com a sabedoria daquele sábio. Certa vez aquela criança, ela pegou uma borboleta numa das suas mãos, e ela disse: eu vou pegar esse sábio. Ela pega aquela borboleta, e ela disse consigo mesmo: olha, eu vou pegar esse sábio hoje, porque eu vou perguntar para ele se a borboleta que está aqui na minha mão fechada, ela está viva ou está morta. Porque se ele disser que está viva, eu vou esmagá-la com a minha mão. E se ele disser que ela está morta, eu vou abrir minha mão e vou deixá-la voar. Hoje eu pego esse sábio. Chegou lá, diante da presença daquele sábio. Sábio, a borboleta que está na minha mão, ela está viva ou está morta? O sábio olhou para ela e disse assim: depende de você. Depende de você. Depende de mim e depende de você. Como é que você vai encarar essa situação? Você confia? Sabe, irmãos, Davi me mostra algo muito interessante. Porque a Bíblia nos diz no verso número 13, que ele não parou. Olha aqui, verso número 13. E prosseguiam, pois, o seu caminho, e os seus homens. E Simei continuava de longe
caminhando e amaldiçoando e atirando pedras contra ele. Tem um segredo aqui muito importante para mim e para você. Não pare. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, não pare. Pastores estão amaldiçoando, estão me jogando pedras. Não pare. Davi não parou. Você se lembra quando Neemias estava ali construindo, reerguendo os muros de Jerusalém, e apareceu Sanbalate e Tobias ali, amaldiçoando, falando coisas terríveis contra a vida de Neemias. Neemias, desce daí, Neemias. Vem aqui que nós temos alguma coisa para você. Precisamos conversar com você. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. A palavra de Deus na boca do homem de Deus nesses dias é prosseguir. Sabe, irmãos, não adianta você querer mudar as pessoas. Não adianta a gente querer mudar o mundo, porque você não vai mudá-lo. O que você pode mudar é a sua própria vida, a sua própria atitude diante do problema. O que nós precisamos entender é que o Pai não espera que as circunstâncias ao nosso redor venham mudar. O que o Pai espera é que nós consigamos compreender que em meio à situação em que a gente vive, o meio que a gente está vivendo, a gente tem a atitude certa de prosseguir e de confiar e de crer que no momento, na hora e no tempo do Senhor, Ele vai fazer você ser valorizado, Ele vai honrar a tua vida, a tua casa. Deus não nos chamou para a derrota. Deus chamou você para ser um vencedor. Diga para o seu irmão, você é um vencedor. Você venceu o maligno. Davi teve a sua vitória. Tempos depois, em que o seu filho foi morto, Davi voltou ao reinado. E você sabe quem apareceu lá? Logo depois que Davi retornou ao seu reinado, sabe quem apareceu? Simei, esse mesmo que apedrejava, estava de joelhos diante de Davi. Davi, pelo amor de Deus, me perdoa. Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer para você nessa noite que esses mesmos que têm se levantado contra você, irmão, em nome de Jesus, vão ter muitas vidas que vão chegar diante de você e olhar o que Deus está fazendo na sua vida e começar a dizer o que representa a pessoa de Deus na tua vida, irmão. Tem pessoas que vão olhar para a tua vida e dizer: mas como é que você pode? Como é que você passou por esse momento? Como é que você venceu essa situação? Como é que você conseguiu se transportar dessa situação? Não é na força do homem, mas é na força do Senhor que nós vamos vencer. A palavra de Deus nos diz que não é por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pela minha força que nós vamos vencer nesses dias, irmãos. É na fé do Filho de Deus que vai nos trazer saídas, encontrar soluções. Porque Deus está à procura de homens que o adorem
que não se rendam, que não desistem, que não olham para trás, mas continuam esperando pelo Senhor. Recebe essa palavra na tua vida nessa noite. Para encerrar, o que você tem feito com as pedradas que você tem recebido? Que tipo de construção você tem feito nesses dias? Faça uma grande reflexão nesse dia. Davi venceu porque ele não afrontou, não se levantou, não foi um homem desesperado, não foi um homem precipitado, mas foi um homem que soube esperar pelo Senhor. Amém?